Então, deixa eu ver se eu entendi. Eles têm que te matar pra virar o novo Papai Noel. Isso, é isso mesmo. Igual o filme Meu Papai é Noel. É sério que essa é a mensagem que todo mundo tira desse filme? Então isso significa que devem aparecer mais criaturas natalinas por aqui, né? Sim. Interessante. Qual será que vai ser o próximo? E aí, pessoal? Isso só pode ser meme. É aqui que eu venho pra virar o novo Papai Noel? Por que vocês querem tanto ser o Papai Noel? É só trabalho. Já não basta você ter que ficar entrando em chaminé no mundo todo em uma única noite, ainda tem um monte de bicho peculiar vindo tentar te matar a troco de nada. Nossa, é verdade, mó trampo, né? Eu vou embora então, quero não. Esse foi um drama que foi até fácil de resolver, né? As ideias estão acabando. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de The Gingerbread Man, O Biscoito Assassino, que é um filme de 2005 que foi produção da Full Moon, a empresa desgraçada que fez os filmes do Puppet Master. É claro que é a Full Moon, né? Porque esse filme pode se esconder atrás da faceta de que, é um biscoito de gengibre assassino. Mas na real esse biscoito de gengibre é do tamanho de um boneco e ele tá saindo por aí matando as pessoas com uma faca. Isso nada mais é que mais um filme da Full Moon de boneco assassino, eles têm vários desses. E bem naquele padrão de filme da Full Moon anos 2000, o filme é uma zona e o vilão principal mal aparece nele. E é claro que ele foi produzido e dirigido pelo Charles Band, um dos diretores mais picaretas do cinema do terror. Ele é o criador da Full Moon e é o cara que escreve e dirige os piores filmes do Puppet Master. E como eu disse, Biscoito Assassino é um clássico filme de terror da Full Moon. Nada nele faz sentido, o assassino é um boneco e ele mal aparece no filme, tem maquiagens muito ruins e você fica só entediado a maior parte do tempo. Ou pelo menos devia ficar entediado, porque o filme todo é só um monte de personagem chato gritando um com o outro no mesmo cenário. Só que Gingerbread Man talvez seja um desses filmes que é tão ruim que é bom. Porque o que diverte aqui é ver como tudo nesse filme ou é muito picareta ou é só muito bizarro. Esse é o terceiro filme que eu falo aqui no especial de Natal desse ano e é o terceiro filme que eu tenho que comparar com The Room. Porque é o mesmo nível de falta de noção de coisas bizarras acontecendo no mesmo filme. Aliás, é um especial de Natal, mas eu acho que o Boneco de Gengibre Assassino não chega a ser um filme de Natal. Tá que o Boneco de Gengibre é uma figura associada ao Natal geralmente, mas eu tenho quase certeza que a história desse filme não se passa no Natal, ou se ela se passa, não faz diferença nenhuma pra trama. Mas até aí, né, metade do que acontece nesse filme não faz diferença nenhuma pra trama. Mas antes de falar dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o filme do Biscoito Assassino. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal e também acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso canal, então considere virar um membro da Trasheira Violenta. Quando você vira membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a bastante conteúdo exclusivo que a gente libera aqui. E eu também já vou liberar aqui os avisos de spoilers, porque é um filme que já saiu faz algum tempo e também porque ninguém liga, né? Eu sempre falo isso, mas é verdade, né? Quem liga pra spoiler do Biscoito Assassino? Mas é isso, estejam avisados e vamos nessa. E a história do Biscoito Assassino é muito estúpida, como a gente pode esperar, né? O que rola é que tem um ladrão que entra numa lanchonete e mata o pai e o irmão de uma família que tá lá. Anos depois, esse ladrão foi preso, executado e cremado. E o que rola é que o resto dessa família tem uma confeitaria ou uma padaria ou sei lá, e pra se vingar da garota que testemunhou contra o assassino, a mãe dele deixa as cinzas do assassino no lugar. E aí as cinzas do assassino são misturadas na massa que é usada pra fazer um biscoito de gengibre, e aí nasce o Biscoito Assassino. O que rola então é que a protagonista, essa garota da família que foi a testemunha, tá junto com outros jovens e trabalhadores amigos dela ali no local, ela fica presa dentro dessa padaria e o Biscoito Assassino tá lá tentando matar eles. Então a gente vai começar aqui com o fato de que esse é supostamente um filme slasher, e como todo filme slasher, os efeitos são importantes. Quem fez os efeitos desse filme foi o John Carl Buechler, que é o diretor de Sexta-feira 13 Parte 7 e também o responsável por efeitos especiais de vários filmes trash desde os anos 80. O que faz certo sentido porque o Biscoito Assassino em si tem os efeitos ok. Os closes na cara dele são bem feitos, tem um mínimo de uma articulação ali no boneco. Ele consegue mexer a boca, tem um movimento ali. E tem alguns momentos de efeitos muito pontuais que são bons, tipo o braço saindo na massa crua do começo, é uma cena bem feita. Só que pra um filme slasher também é um filme bem decepcionante, porque ele tem muitos personagens e pouquíssimas cenas de morte, a maioria das pessoas que estão aqui sobrevivem ao filme. E as cenas de morte que ele tem são muito ruins.
Dá pra contar no dedo, tem o cara que é atropelado, que é uma cena que é toda feita no corte, sem efeito nenhum. Tem o menino que é possuído no final e é jogado no forno, que é outra cena que é basicamente só o efeito de maquiagem do menino possuído. Ele morrendo no forno é visto por silhueta, então não tem efeito também. A única morte no filme que tem algum efeito ali prático é muito incompreensível. É a mina loura que ativa uma armadilha que o biscoito colocou ali que joga uma faca na testa dela. Só que a cena é muito mal montada. A garota ativa a armadilha e não é uma parada automática, a faca demora pra ir na cara dela e não tem nenhum mecanismo aparente ali que jogaria essa faca. Ela tá normal em um plano, aí corta pra reação da galera e depois quando corta de volta ela magicamente tá com a faca na testa sem a gente entender como isso aconteceu. É muito mal feito. E depois disso, o que acontece é que um dos personagens vira e fala: ele colocou armadilhas por todos os cantos. O que é bem merda. Primeiro porque isso não foi estabelecido, não tinha nenhuma cena antes mostrando o biscoito colocando essas armadilhas, então isso só parece tirado do nada. E isso também não é relevante depois, ninguém cai ou menciona outra armadilha durante o filme. Enfim, como eu disse, o filme tem vários personagens. A protagonista é uma Final Girl genérica que tem um histórico com um assassino que eu acho que nunca chega a ser muito aproveitado aqui. E aí tem um amigo dela, que eu achei o melhor ator do filme, que tem uma caracterização muito peculiar. Ele é um praticante amador de luta livre. No começo do filme ele vai embora pra participar de umas lutas e depois ele volta, do nada, com uma roupa estúpida pra ajudar a lutar com o bicho. Aí tem a amiga latina, que coloca um espanhol gratuito no meio das falas dela, às vezes. E essa é a personagem mais irritante do filme porque ela não serve pra nada na trama, e a maioria das falas dela não faz nem sentido. Eu não sei o que o roteirista desse filme tava usando, mas sério, tem umas falas aqui que parecem que foram escritas por alienígenas. A garota tá lendo a matéria de jornal que fala que o assassino foi cremado e fala uma coisa do tipo: nossa, aqui diz que ele foi cremado e enviaram as cinzas pra mãe dele. Que doentio. Não? Tenho quase certeza que quando a pessoa é cremada, as cinzas são enviadas para a família, né? Geralmente é assim que funciona. Aí tem uma cena depois que o biscoito corta o dedo da mãe da protagonista, aí a amiga latina chega lá, encontra a mãe caída no chão, cheia de sangue, sem dedo, e fala alguma coisa do tipo: ai, nossa, você bebeu muito, tenho que te levar para casa. Cara, ela tá sem dedos, tem que levar ela para um hospital, o que você tá falando? Aí tem também a mãe alcoólatra, que eu acho que é a melhor personagem do filme, com certeza ela foi bem desperdiçada aqui. Tem um momento que eu, na real, achei legal nesse roteiro, que foi o preparo desse elemento do alcoolismo da personagem. Antes de apresentar a mãe, a gente vê a protagonista encontrando uma garrafa de uísque vazia e parecendo meio chateada. E algumas cenas depois, a gente vê a mãe dela com uma garrafa igual na mão, bêbada. Então isso tá lá pra estabelecer a mãe como alcoólatra. Achei um jeito visual de estabelecer a personagem, achei legal o que eles fizeram ali. Eu não sabia nem que o Charles Band sabia fazer esse tipo de coisa. Enfim, a mãe alcoólatra é apresentada numa cena muito boa, que ela tá bêbada, arrumando barraco no meio da rua, derrubando o banner da casa da frente com uma espingarda. E estabelece que ela é barraqueira e que ela é boa de tiro. E, infelizmente, o filme não faz nada com nenhuma dessas duas informações, que você acha que vão ser usadas pra ela lutar contra o biscoito assassino. Mas ao invés disso, ela encontra o biscoito, ela tenta cutucar ele por algum motivo, ela perde o dedo e fica inconsciente o resto do filme. Ela é uma personagem bem inútil. Mas pelo menos ela é uma personagem que tem desculpa pra fazer essas coisas estúpidas e absurdas no meio da trama, tipo tentar cutucar o boneco. Porque ela tá bêbada o tempo todo. Já o resto dos personagens estão fazendo escolhas estúpidas o filme todo porque aparentemente quem tava bêbado também era o roteirista. Sério, esse filme é bizarro. Eu até separei 3 cenas aqui que acontecem no começo do filme, que eu vou falar mais a fundo delas, porque nada que acontece nelas faz sentido. Mas antes de falar dessas cenas, vamos passar rapidamente pelo resto da trama, o que significa que já é hora de perguntar o que mais tem no filme. Toda vez que a massa do biscoito assassino está sendo feita no começo, começa a tocar uma trilha sonora meio a profecia genérica com os cânticos satânicos. O que é bem aleatório, porque o filme nunca deixa explícito se tem alguma coisa sobrenatural acontecendo ali, se tem alguma magia que trouxe o assassino de volta no corpo do biscoito. Tem a subtrama Spielbergiana do vilão corporativo, a rede de franquia de padaria gourmet que comprou a loja da frente e tá querendo destruir e acabar com os negócios da loja pequena de família. Essa trama acaba quando o cowboy escroto que é o dono do franqueado é atropelado pelo biscoito assassino. O cenário desse filme é bizarro porque talvez seja a maior padaria do mundo. Porque, cara, o lugar tem uns armazéns enormes. Eu acho que eles filmaram tudo num armazém só, tinha só um cenário, e por isso o filme não tem noção espacial nenhuma. Porque tem núcleos de personagens que estão se desencontrando na trama. A mãe e a amiga latina estão em um canto e os outros personagens estão em outro. Só que a impressão que dá é que tá todo mundo no mesmo lugar e eles só não estão escutando o outro grupo gritar ou fazer barulho.
Quando algum personagem novo entra num cenário que supostamente é novo, você só fica se perguntando por que ele não tá encontrando as pessoas que já estavam ali, porque os cenários são todos iguais. E o filme tenta emplacar um romance tenebroso também. Tem esse personagem do cara que meio que só aparece no filme sem muito contexto, e em vários momentos ele e a protagonista param pra ficar um tempo conversando, lembrando dos velhos tempos e flertando, e isso é bem chato. O engraçado é que isso acontece numa cena que eles estão indo ligar o gerador de luz do lugar porque o biscoito assassino cortou a luz, deixou todo mundo no escuro. Só que a cena que eles param pra conversar está sendo iluminada com a luz do lugar, que supostamente está desligada. Esses momentos todos só me lembram os filmes mais chatos do Puppet Master, tipo Puppet Master 6, que é um filme de boneco assassino, mas o filme todo quase é só uma história de romance adolescente chata, e tem pouquíssimo boneco assassino. Tem vários momentos do filme que os personagens chamam o biscoito de biscoito assassino antes deles saberem que o biscoito matou alguém, e tem vários momentos no filme que dá pra ver parte das pessoas que estão operando o boneco ali. E o filme tem 10 minutos de créditos finais, sendo que a maioria deles é uma montagem muito lenta passando com a cara de cada ator envolvido ali na produção. Isso porque eles só tinham 1 hora de filme e queriam encher linguiça ali pra bater 1h10 e poder chamar de longa-metragem, né? Mas enfim, como eu disse, pra exemplificar como esse filme é uma zona e nada nele faz sentido, eu escolhi essas 3 cenas, que são 3 cenas do começo do filme, pra analisar mais a fundo, porque são cenas que acontece tanta coisa que às vezes você tem que pausar pra processar como que nada faz sentido. E eu vou começar, claro, pela primeira coisa que a gente vê no filme, que é o massacre na lanchonete. O filme já começa com uma falta de noção espacial, porque o filme abre com um plano da lanchonete vazia, aí corta pro Gary Busey atirando no nada, a gente escuta um grito, e quando corta pro plano mais aberto de novo, tem uma mulher aleatória ali com sangue falso na testa, sendo que ela não tava ali antes. E aí o Gary Busey tá roubando o dinheiro da lanchonete, ele tá com uma arma na mão e ele já matou uma pessoa. Mas aí tem esse senhor aqui, que é o pai de família, pai da protagonista, que acha uma ótima ideia correr pela lanchonete inteira para tentar esfaquear o Gary Busey com um canivetinho estúpido, minúsculo. E isso é muito sem motivo. Aparentemente o cara só ficou muito puto que o Gary Busey tava roubando a caixa da lanchonete. Tipo, não era nem ele que tava sendo assaltado ali. Enfim, é óbvio que o plano do Vigilante Maravilha dá errado aqui, e ele toma um tiro antes de conseguir alcançar o ladrão. E o cara é mais gênio ainda, porque por tabela isso denuncia que os filhos dele estão escondidos no lugar também. Então o Gary Busey esfaqueia o filho dele e mata o garoto também. É uma cena que devia ser um momento de tensão, que eles vão disputar pra pegar a arma que o ladrão deixou na mesa, mas a direção deixa isso muito confuso, porque o Charles Band quebra a regra do eixo aqui pra mostrar o Gary Busey pegando a faca. A cena tá sendo gravada com o Gary Busey olhando pra esquerda, mas quando tem o plano detalhe dele pegando a faca, a câmera tá do outro lado da conversa, então dá a impressão de que o Gary Busey tá olhando pra direita. E a cena termina com o Gary Busey atirando também na protagonista. Isso eu acho muito bizarro, porque quando a cena acaba, o filme deixa entender que a garota que tá ali morre também. Mas quando a trama começa 2 anos depois desse massacre, ela só aparece viva, sem explicação nenhuma. E ninguém menciona isso no resto do filme, ninguém fala que ela levou um tiro, ninguém fala que ela sobreviveu, ela não tem uma cicatriz ou alguma coisa que ela se lembre daquele dia. É só completamente ignorado. A única coisa boa dessa cena é que é o único momento de fato que o Gary Busey aparece no filme. Ele faz a voz do biscoito no resto do filme todo, mas ele sendo maluco ao vivo é só aqui. A segunda cena, claro, é a que vem logo depois, que é a apresentação da protagonista. E também o começo da trama, com o lance das cinzas do assassino, e essa é muito bizarra. Ela já é esquisita logo de cara, porque a garota tem um quadro memorial com foto do pai e do irmão dela que morreram na lanchonete. Beleza, faz sentido. Mas do lado da foto deles, tem 2 recortes de notícia falando sobre o assassino preso, com a foto do assassino ali bem em evidência. Isso não é tipo contraprodutivo? Ela coloca um memorial ali dos familiares, com a foto deles, pra sempre lembrar deles, e do lado ela coloca a foto do cara que matou os 2? Sei lá, eu achei isso meio questionável. O que rola é que nessa cena ela recebe um pacote misterioso que só deixam na porta de trás da padaria. Ela vai ver quem é o entregador, mas ela só vê uma capa com um capuz fugindo pela rua e fala: "Ah, deve ser um entregador qualquer." O cara tá literalmente vestido de super vilão ali e ela manda essa. Mas a parada piora, porque eles abrem o pacote e falam: "Deve ser um tempero novo." Só que isso não faz sentido, porque eles trabalham na padaria, eles iam saber se alguém pediu um tempero novo, se tinha alguma coisa pra chegar ali. Enfim, eles abrem a caixa que tá cheia de cinzas, eles não conferem e eles jogam na massa que eles estão preparando. Eles jogam direto, sem nem querer saber o que é. E o pior é que esse suposto tempero que eles colocam ali, ele não veio em um potinho ou em uma sacola dentro. Não, o negócio estava direto ali dentro da caixa, solto mesmo. E eles só acham normal, eles cagam e colocam na massa que eles estão preparando mesmo assim. E aí a cena piora, porque o amigo da protagonista ali, ele sem querer corta o braço com um estilete, e a protagonista vai ver o ferimento dele e tentar ajudar.
em cima da massa que eles estão misturando. Então começa a cair sangue no negócio e eles estão um pouco se fudendo. Esquece o biscoito assassino. O terror real desse filme é essa padaria completamente insalubre. Os caras enfiam coisa que vem dentro da caixa sem nem conferir. Os caras deixam cair sangue na parada e levam pro forno. E aí depois eles estão reclamando que a padaria tá indo mal das pernas, que não tem ninguém comprando lá. É óbvio que não tem comprando lá, olha o que esses caras estão fazendo. A última cena que eu queria destacar pela bizarrice é a cena que o biscoito assassino nasce. Essa sequência de eventos se inicia com a garota loura chegando na padaria. Essa garota é a filha do cowboy escroto e ela entra lá com um rato que ela leva pra vigilância sanitária fechar o lugar. Não que precisasse do rato, né? A vigilância sanitária já ia ter um prato cheio ali só com a massa de biscoito. Esse rato aparece algumas vezes no filme, a galera vê ele andando por ali, mas ele nunca é relevante. O que rola então é que as duas personagens entram em uma das lutas mais patéticas já registradas em filme, e enquanto elas estão lutando, o biscoito assassino tá assando no forno. E aí as duas acabam acertando um gerador sem querer enquanto lutam, isso dá um pane que eletrocuta o forno, e daí nasce o biscoito assassino. O que assim... A trama é muito estúpida como um todo, né? Porque o filme tenta fazer a criação do biscoito assassino ser uma coisa tipo uma vingança premeditada. Fica implícito na história que a mãe do assassino levou as cinzas dele pra padaria justamente pra se vingar, mas foi uma vingança muito mal programada. Vamos começar que se essa menina fosse sensata, ela só ia jogar esse troço fora e acabou a vingança. Mas não só isso, como o próprio processo de criar o biscoito assassino depende de muita coisa dando errado, é muita coincidência acontecendo. Que eu duvido que a mãe do assassino colocou a caixa ali pensando, eles com certeza vão confundir isso daqui com tempero, vão colocar na massa sem conferir, e aí o moleque vai cortar o braço e vai cair sangue dentro da massa também para ajudar no ritual, e aí por acaso o forno vai dar um pane quando a massa estiver lá fazendo, e aí vai eletrocutar tudo e daí vai nascer o boneco assassino. É impossível que isso tenha sido premeditado igual o filme tenta fazer parecer. Enfim, o biscoito assassino na primeira aparição dele aqui não faz absolutamente nada, e depois que ele vai correndo se esconder, aparece o grande personagem que é o namorado da garota loura, que, como eu disse antes, ele meio que só aparece no filme sem ser apresentado. Ele chega lá e começa a conversar com todo mundo como se ele sempre estivesse ali, como se a gente soubesse quem ele é. E aí rola outra coisa muito bizarra nessa trama que é, por que eles só não vão embora? O namorado literalmente está com o carro parado na frente do lugar e ele vai no carro buscar um celular para tentar pedir ajuda. Brother, tu tá no carro, só vai embora! Esse filme é muito bizarro porque ele é uma trama de confinamento que ninguém tá confinado de verdade. A galera tá presa com um biscoito assassino dentro da padaria, ele cortou a linha telefônica e não dá pra chamar a polícia. Mas tem vários momentos que os personagens só entram e saem pela porta da frente do lugar, e quando eles estão lá do lado de fora dá pra ver outras pessoas, outros carros passando na rua. Sério, não tem motivo nenhum nesse filme pra essas pessoas se não virarem e falarem que se foda isso, eu tô indo embora, tchau galera, e sair, e ir embora. E claro que a gente tem que falar também do biscoito assassino. O efeito dele pode até ser legal, mas ele é uma ideia que não funciona muito porque é o mesmo princípio de qualquer filme de boneco assassino que tem por aí. Ele só não funciona como um vilão porque ele é um biscoito de gengibre. Não é a coisa mais resistente do mundo, né? Só chuta essa porra pro lado e vai embora, gente. Como eu disse, as mortes nesse filme são poucas e são sem graça. E elas são mortes bem genéricas. O biscoito assassino não tem uma habilidade única, algo igual os bonecos do Puppet Master têm, que façam eles ser assassinos diferenciados. Nesse filme ele não faz nada que um assassino normal também não poderia fazer. Na real, eu acho que ele devia até ser mais frágil que um assassino normal e até que um assassino boneco também. Porque assim, com alma de criminoso ou sem alma de criminoso, o corpo dele é um biscoito de gengibre. Esse negócio quebra fácil, a galera come isso. Ele não devia nem conseguir arrastar um corpo igual ele faz na trama, senão os bracinhos dele iam cair. E o pior é que o filme sabe que esse vilão é estúpido, é anticlimático e é fácil de derrotar. Eles sabem que não tinha muito o que fazer com ele. Então o que eles fazem é que no final o menino da luta livre só faz a solução mais óbvia da trama e come o biscoito. Esse é o único momento em que o assassino ser um biscoito é realmente relevante. É a única habilidade dele diferente, porque quando ele é comido, ele possui a pessoa que comeu ele. Uma coisa meio Kirby reverso. Só que isso é bem decepcionante, porque o filme é sobre um biscoito assassino, mas o chefão final da trama é um cara possuído genérico com uma maquiagem que parece que tá tentando imitar o Evil Dead 2. E de novo, o cara tá possuído, beleza, ele tem a identidade do assassino ali, mas aí os outros personagens dão uns 3 tiros nele e ele só finge que nada aconteceu. Porra, gente, ele tá possuído por um criminoso, ele não tá possuído pelo super-homem. Ele devia ter morrido com um tiro só, mas eu acho que de tudo que não faz sentido nesse filme, isso é o de menos. O pior do biscoito assassino mesmo é que a gente não vê tanto dele assim. No melhor estilo Full Moon e Charles Band, o filme do biscoito assassino mal tem biscoito assassino. Acho que foi um problema parecido com o do Jack Frost que eu falei aqui no canal, só que ao invés do assassino ser uma geringonça enorme com pouca mobilidade,
Ele era um prop que provavelmente foi feito mais pros close-ups da cara do bicho e não prestava tanto para cenas do bicho se movendo por aí. Talvez também não tivesse tanta mobilidade assim. Mas enfim, é isso que é o Biscoito Assassino. O filme é uma zona, é muito mal feito e na maior parte do tempo ele só é meio chato mesmo. Eu acho que é um filme que dá pra você assistir uma vez e ficar abismado com a falta de sentido geral que essa trama faz, mas se for tentar reassistir, ele vai ser só chato mesmo. Mas é isso, não tem muito mais o que falar dele, então até a próxima.